Boa noite, professor. Boa noite aos colegas de turma. O meu grupo vai falar sobre as penas privativas de liberdade. O meu grupo é composto por 6 pessoas, por mim, pela Thaís, Laís, Rames, Marcos e Vitor. Eu vou falar especialmente sobre as penas privativas de liberdade, que são 3 espécies no nosso ordenamento jurídico. Do artigo 32 a 95 do Código Penal, estão explícitas essas penas privativas de liberdade. A primeira é a reclusão. Ela está lá no artigo 33, parágrafo 2 do Código Penal, que diz que as penas privativas de liberdade, elas deverão ser executadas de forma progressiva. Se a pena estipulada ela for maior que 8 anos, o regime vai ser fechado. Se não for reincidente e obtiver uma pena maior que 4 anos e menor que 8, se dará em regime semiaberto. E se a pena for menor ou igual a 4 anos, o regime será aberto. Em caso de reincidência, sempre vai iniciar a pena em cumprimento de regime fechado. Lembrando que a fixação da pena ela vai se dar pelo juiz. O cumprimento dessa pena estabelecida, ele vai se dar em estabelecimento de segurança máxima ou média. A segunda pena privativa de liberdade estabelecida no nosso ordenamento jurídico é a detenção. Na detenção não se admite regime fechado. Em regra, ele se inicia obrigatoriamente semiaberto ou aberto. Não admite o regime fechado, por quê? Porque as condenações da detenção, elas são condenações mais leves. Não são que nem lá na reclusão. Se a pena estipulada for superior a 4 anos, o regime será semiaberto. Caso de reincidência, regime semiaberto. Se igual ou inferior a 4 anos, o regime será aberto. O cumprimento dessa pena vai se dar em colônias agrícolas ou industriais. A lei que estabelece isso é a Lei número 7.209, de 84, no artigo 33. E por fim, a última espécie estabelecida de pena privativa de liberdade é a prisão simples, que são em casos de contravenções penais e infrações penais, que são crimes de menor lesividade para o ordenamento jurídico brasileiro. Não se admite regime fechado também. O cumprimento da pena vai se dar em casas de albergado e os exemplos desses crimes são as ameaças e os jogos de azar. E lá está estabelecido na Lei número 3.688, no artigo 6º. Obrigada, e eu passo a minha fala para o próximo aluno. Bom, meu nome é Marcos e eu irei falar sobre regimes penitenciários. No regime fechado, a pena é cumprida dentro de penitenciária. No período diurno, o apenado ele fica sujeito a trabalhos. Os trabalhos que são executados no período diurno devem ser feitos dentro do estabelecimento penitenciário. Além disso, os trabalhos externos eles são admitidos, mas eles devem ser executados em obras ou serviços públicos. Para que eles sejam realizados, deve-se ter a vigilância de algum responsável para que os apenados possam fazer esse trabalho. E durante o repouso noturno, ele fica isolado em uma cela individual. Cela essa que deve preservar a dignidade do apenado. No início do cumprimento da pena, o apenado é submetido a um exame criminológico, que tem a função de individualizar a pena. Bom, agora eu irei falar sobre o regime semiaberto. No regime semiaberto, a pena é cumprida dentro de colônias agrícolas, industriais ou similares. Os apenados ficam alojados em compartimentos compartilhados. E esses compartimentos também devem preservar a dignidade do apenado. A vantagem do semiaberto é que o apenado poderá executar trabalhos ao ar livre. Nesse regime também existem algumas regras. Os trabalhos externos são autorizados e sem a vigilância. Eles são feitos no período diurno. Eles podem ser feitos em empresas privadas ou órgãos públicos. Agora eu irei falar sobre o regime aberto. O regime aberto ele é fundado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Durante o dia, o condenado ele irá executar algum trabalho, fazer algum curso ou exercer alguma atividade autorizada pelo Poder Judiciário, mas isso fora do presídio. Esse condenado, durante os dias de folga ou no período da noite, ele deve se recolher em um albergado, que é onde ele fica em repouso, e também serve para fiscalizar e orientar os condenados. Esses são os regimes penitenciários e essa foi a minha parte. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Rames. Vou dar continuidade no assunto, falando sobre a pena de detenção. Diferente da reclusão, que o condenado ele pode iniciar em regime fechado, aqui na pena de detenção não se admite iniciar em regime fechado.
apenas semiaberto ou aberto. Porém, se algum desses regimes, semiaberto ou aberto, ele cometer alguma falta, pode regredir-se para o regime fechado. E a pena de detenção é aplicada para crimes mais leves, homicídio culposo, dano, lesão corporal e por aí vai. Quando o preso é condenado superior a 4 anos, ele vai para o regime semiaberto. Inferior a 4, regime aberto. Oi gente, tudo bem? Boa noite, meu nome é Thaís e junto com o Vitor nós vamos falar sobre o cumprimento das penas tanto no regime semiaberto quanto no regime fechado. A Manu e o Marcos já falaram alguns detalhes, então nós vamos abordar outros tópicos, como por exemplo o exame criminológico. Esse exame criminológico ele vai avaliar tanto a condição física quanto mental do apenado. Se existe alguma periculosidade, se existe alguma possibilidade dele voltar a cometer crime, se existe algum eventual arrependimento e etc. Nesse exame são avaliadas condições físicas, mentais, condições sociais, condições econômicas, condições carcerárias, ou seja, todos aqueles fatores que possam influenciar que ele volte para o mundo do crime ou não. Existe essa diferença do exame criminológico no regime fechado e no regime semiaberto. No regime fechado há uma necessidade e no regime semiaberto há uma possibilidade. Por que há essa diferença? Porque quando o preso, o condenado, ele vai tentar fazer a progressão de regime, ou seja, por exemplo, sair do fechado para o semiaberto, ele precisa cumprir alguns requisitos básicos. E o juiz que vai determinar se ele vai progredir ou regredir, ele precisa possuir alguma avaliação. E um dos métodos é o exame criminológico. Só que o STF entendeu que o exame criminológico não é mais obrigatório, porque existem outros meios de avaliação. Mas o método de avaliação do exame criminológico, ele ainda pode ser usado quando o juiz julgar necessário. Então, essa progressão do regime fechado para o semiaberto, os condenados poderão ou não ser submetidos ao exame criminológico, o que é diferente da progressão do regime semiaberto para o aberto. Tá, mas por que tem essa diferença? Porque a LEP diz, o seu ordenamento, a LEP, Lei de Execução Penal, ela diz que somente presos no regime fechado serão submetidos. Já os presos em regime semiaberto serão apenas possibilitados a fazer o exame. Ou seja, eles poderão usar isso ao seu favor. Na hora de avaliar, na hora do juiz decidir se eles poderão ou não progredir de regime, ou seja, sair do semiaberto para o aberto, eles poderão ter essa possibilidade e poder provar que eles merecem ou que eles podem progredir de regime. Agora falando sobre a possibilidade de progressão de regime, porque não significa que se você fizer o exame criminológico você está livre e pode progredir. Não, não é assim. Para o regime semiaberto, para o regime aberto, existem alguns critérios. Um deles é você não ser condenado a mais de 4 anos, você não pode ser reincidente, você precisa cumprir pelo menos 1/6 da pena, ou seja, pelo menos 8 meses, e é necessário você ter autodisciplina e senso de responsabilidade, e também poder comprovar que você pode trabalhar ou que você está trabalhando. Funcionam os trabalhos. Então, os trabalhos funcionam assim. Para trabalhar aqui fora, no regime aberto, eles têm que trabalhar ou em obras públicas, em empresas públicas, e caso for empresas privadas, tem que ser uma empresa que já tem um acordo com o governo, essas coisas assim. O trabalho externo, ele é excepcional, que no caso o preso só pode cumprir esse trabalho se for o juiz determinar ou o diretor do presídio, na qual ele esteja preso, autorizar o seu trabalho externo. E a partir e eles não trabalham e ficam soltos 24 horas, eles trabalham durante o dia e à noite, no período noturno, eles precisam passar a noite na prisão. Vou responder algumas possíveis dúvidas sobre esse regime. A primeira, onde eles ficam? Eles ficam em colônias agrícolas ou industriais ou instituições semelhantes. Lembrando que apesar do regime semiaberto ele ter as suas regalias, digamos assim, ainda é uma cadeia. O condenado ainda está recluso da sociedade, ele ainda precisa estar recluso da sociedade. Então, assim, a lei ela exige algumas coisas, como por exemplo, portões de ferro, regulamentação na hora de sair, na hora de entrar. As celas não possuem mordomia nem luxo, os banheiros são comunitários, são coletivos. Outra pergunta que pode surgir, eles podem trabalhar? Sim, eles podem tanto trabalhar quanto estudar. Na verdade, eles até devem. Eles podem trabalhar ou estudar no período diurno, ou seja, de manhã, de tarde, e voltar pro presídio durante a noite para dormir no presídio. Uma possível pergunta, onde eles podem trabalhar? Eles podem trabalhar tanto em órgãos públicos
quanto em iniciativas privadas. Mas o empregador também possui uma certa responsabilidade sobre o apenado. Então, caso ele cometa alguma falta grave, como por exemplo bebida alcoólica, como por exemplo arranjar alguma briga, como por exemplo não estar presente na hora do trabalho, o empregador precisa comunicar o diretor do presídio ou o presídio em si para que medidas possam ser tomadas. Olá, professor. Olá, turma. Meu nome é Laís e, dando continuidade, eu vou falar acerca das regras do regime aberto. O regime aberto ele se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Neste regime, de acordo com o parágrafo 1º, o condenado ele irá trabalhar, irá frequentar cursos ou ainda exercer outra atividade autorizada. No entanto, o condenado ele permanecerá recolhido durante o período de repouso, que seria o período noturno, conforme o artigo 93 da Lei de Execução Penal. Ou seja, essa casa do albergado, ela não há o mesmo rigorismo de uma prisão. A ideia do regime aberto é de dar um voto de confiança ao condenado. Então, ela tem como seu maior mérito manter o condenado em contato com sua família e também com a sociedade, permitindo assim que ele leve uma vida útil e prestante. Já o parágrafo 2º do artigo 36, ele vai tratar acerca das condições, das situações em que podem ocasionar a mudança de regime se o condenado ele não cumprir determinadas situações, ou então se ele infringir algumas situações, como por exemplo, se ele praticar um fato definido como crime doloso, ou também se ele frustrar os fins da execução. E ainda se ele tiver condição, porém não pagar a multa que foi cumulativamente aplicada a ele. Nós temos também na Lei de Execução Penal o artigo 94, que ele estabelece que a casa de albergados é um prédio estabelecido em um centro urbano, sendo distante ainda de outros estabelecimentos. No caso, essa casa de albergado, ela caracteriza-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga, ou seja, não há nenhum obstáculo que impeça que um preso fuja. Por isso, ele se baseia na autodisciplina do condenado. Nós temos também no artigo 95 da Lei de Execução Penal estabelecido que em cada região deverá haver pelo menos uma casa de albergado, a qual ela deverá conter, além dos aposentos de repouso, locais adequados para cursos e palestras. Nós temos também no parágrafo único do artigo 95 estabelecido que o estabelecimento ele terá instalações para o serviço de fiscalizações e orientações do condenado. No entanto, há uma importante observação a se fazer referente à ausência da casa do albergado, pois nem em certas regiões não há esse estabelecimento. Ele não foi construído ou situações assim. Então, conforme o enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, o preso ele não pode ir para um regime mais rigoroso pela falta dessa casa de albergado. Isso não pode acontecer. Então, segundo o STF, permite-se o cumprimento em prisão domiciliar. E aí é que entra a questão da prisão domiciliar. Se não houver a casa de albergado, o preso, o juiz poderá determinar que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, até que haja a disponibilidade de uma vaga no outro regime, que seria a casa de albergado. No entanto, essa prisão domiciliar ocorre uma fiscalização nela, que é através da monitoração eletrônica, ou seja, o uso de tornozeleira, que foi incluída no artigo 146b, inciso 4 da Lei nº 12.258 de 2010. Então, o fato de o preso ele estar em prisão domiciliar não quer dizer que ele não tenha que cumprir algumas determinações. Ao contrário disso, ele deve cumprir alguns requisitos, e se ele não cumpre esses requisitos, ele estará constituindo uma falta grave, que poderá resultar na perda desse benefício e ainda numa expedição do mandado de prisão. E foi isso, muito obrigada pela atenção de todos. Essa foi a apresentação do grupo Jurisprudência sobre penas privativas de liberdade.